Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para falar mais um pouco sobre a Palavra de Deus. E nesse vídeo eu quero comentar sobre o pecado, sobre a questão do pecado. Um assunto, um tema tão banalizado, tão desprezado por um lado, e por outro, embora muito comentado, mas com uma superficialidade que despreza a gravidade do assunto. Virou tema de novela, de filme, de piada, enfim. Mas o pecado é coisa séria. O pecado é o resumo de toda a dor, de todo o sofrimento, de todo o mal, da natureza tal como nós a conhecemos. Né? Então, nós queremos falar porque é importante a gente trabalhar este assunto. Eu não sei até onde eu conseguirei ir e o quanto poderei ajudar. O meu desejo é de ajudar muito. Mas há muito tempo atrás, eu me lembro que eu comentava com uma pessoa e essa pessoa, uma pessoa importante em um cargo da igreja, e ele me surpreendeu colocando para mim que não existe pecado original. O que isso quer dizer, Enoque? Sumarizando, quer dizer que não há pecado na natureza humana, não há um pecado na essência da criação. O pecado afeta o homem a partir do momento que ele nasce. O meio o afeta, o meio em que ele vive. O pecado está no ambiente e o homem é contagiado ou contaminado pelo pecado a partir do momento em que ele nasce e começa a viver. Mas é isso que a Bíblia diz? Bom, para começar eu quero ler aqui um texto bem conhecido e breve em Romanos 3, versículo 23, vocês conhecem de cor esse versículo? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem são esses todos? Paulo, ao escrever essa epístola aos Romanos, ele faz uma teologia muito profunda. Essa, sem dúvida, é um dos livros, uma epístola que é tratada de livro na teologia, mais profundo teologicamente de todo o Novo Testamento. Esse é um dos livros do apóstolo Paulo que vai esmiuçar muito do que Jesus ensinou e vai explicar muito do que Jesus é e fez, o que não fica tão claro olhando o Evangelho de forma crua. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, destituídos estão da presença de Deus. A nossa situação era irremediável. Ele nos afirma, vou olhar para ali que eu estou lendo algumas coisas que eu passei o dia escrevendo, ele nos afirma que toda a criação foi afetada por ele, o pecado, né? Nós vemos isso nesse texto aqui, em Romanos 8, 20 e 23 também, né? Tendo o homem sido o primeiro ser a ser criado por Deus no Jardim do Éden, ele é o principal culpado por sua entrada, pela entrada do pecado nessa criação. Nós sabemos disso, lendo Gênesis capítulo 2, até o verso 17, né? Nessa passagem, Deus está criando Adão, e ele vai colocar Adão sediado no Jardim do Éden, sob domínio de todo o mundo, de todo o planeta, de toda a criação. Animais do mar estavam sujeitos a Adão. Os animais do espaço, as aves, estavam sujeitos à voz de Adão. Isso significa que por mais distante que uma águia, imaginando assim, tivesse, Adão tinha como exercer o seu domínio sobre ela. E no segundo texto, texto de 3, capítulo 3, Gênesis 3, de 1 a 7,
Tem conhecidíssimo texto, a passagem em que a serpente se aproxima da mulher, de Eva, e faz aquela pergunta capciosa para Eva. Então Eva conversa, dialoga com a serpente, ao que tudo indica, Adão não está presente, e a serpente consegue seduzir Eva a comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A contar daí, ato contínuo, Adão vai encontrar com ela convence Adão a comer, então dá-se a entrada do pecado e pelo pecado a morte. Paulo também deixa isso exatamente nessa ordem, nessa epístola dele. O Eterno não entregou primeiro, em primeira mão, essa revelação a Paulo. Além do texto de Gênesis mostrando como tudo aconteceu e afirmando a abrangência do pecado, né? Deus falou para Adão: maldita é a terra por tua causa. Ao dizer maldita é a terra, Deus está dizendo: tudo está debaixo de maldição, porque o homem vive na terra, o homem veio da terra. Essa terra que foi amaldiçoada, foi dela que Deus tirou este homem com quem ele está falando. Pôs nele um espírito. No futuro eu pretendo estar falando sobre o espírito. Todo ser humano possui um espírito. E Deus então revela ali a abrangência desse pecado, e Paulo pega isso com muita tenacidade. Ele vai nos falar que o pecado é algo tão grave, mas tão grave que não havia na criação, dentro ou fora da terra, quem pudesse nos suprir a solução, a cura, o resgate desse mal. A gente pode confirmar isso lá, se não me falha a memória, no capítulo 5 do livro de Revelações, que a gente conhece por Apocalipse, diz que João viu um livro escrito por dentro e por fora, e não havia ninguém nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir, desatar os selos do livro e abri-lo. E João entrou em desespero. João chorava muito, até que veio um dos anciãos e falou: não chores. Eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele tem o poder para abrir os selos do livro. Isso está retratando a vinda de Jesus Cristo e o seu sacrifício expiatório, solução única para o pecado. Um pecado que está na essência da natureza humana. A palavra de Deus afirma isso. Isso não é doutrina denominacional de A, B ou C. É a palavra de Deus. Davi reconhecia isso. Quando Natã foi ter com o rei Davi, depois dele ter destruído a família de Urias, se aproveitado da ausência de um guerreiro, um homem fiel a ele, e ter corrompido a moral da mulher, Betseba, ele então depois envia aquele homem para uma frente de batalha, de forma que ele fosse morrer. E então Deus enviou Natã para falar com Davi. E Davi, consciente disso, nesse texto eu quero até estar lendo com vocês, deixa eu marcar minha página principal aqui, no Salmo 51, o Salmo 51 é o salmo que retrata o momento em que Davi é tomado pelo arrependimento. Salmo 51, verso 3. Ele declara: porque eu conheço as minhas transgressões,
e o meu pecado não está, e o meu pecado está sempre diante de mim. Verso 4, contra ti pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado. Aqui no verso 5, essa é uma das passagens que tem a chave que responde a essa questão de se o pecado é uma questão mais social ou se ele é um problema espiritual, um problema que está na essência dessa criação, que tomou lugar que não havia para ele. Davi explica isso aqui neste salmo, depois nós vamos ver um outro, dizendo: em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Não existe nenhum relato bíblico de que a mãe de Davi fosse uma mulher de índole duvidosa, de vida imoral. Não é sobre isso que Davi está nos falando. O Espírito Santo de Deus, usando o profeta Davi, está nos dizendo que quando a mãe dele teve relação com seu pai, no momento em que o útero dela foi fecundado, no momento que aquela semente, o sêmen penetrou ali, ele já estava contaminado pelo pecado. É disso que Davi está falando. A palavra que é encontrada ali no hebraico, quando Davi diz: e em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe, é a palavra hebraica avon. Avon quer dizer iniquidade, pecado, mas não é um pecado qualquer. É algo muito grave. É algo que afeta o ser humano como criação de Deus, como imagem e semelhança do seu Criador, e coloca obstáculos na comunhão entre essa criatura e o seu Criador. Existem outras palavras para designar pecado, mas a palavra ali que o Espírito Santo colocou é avon, iniquidade, transgressão, semente corrompida. É isso que Davi está declarando para Deus. Eu sou produto de uma semente corrompida. Tenha misericórdia de mim, porque sem ti isso é o melhor que eu sei fazer. O mesmo Davi também no Salmo 58, no verso 3, ele vai fazer essa declaração de forma um tanto quanto mais contundente. No Salmo 58, verso 3 e 4, ele diz: alienam-se os ímpios desde a madre, desde o ventre. Andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Alienam-se os ímpios desde o ventre. Mas como pode ser isso? Se o pecado não é um mal que está na essência da natureza e do ser humano, como que um feto, um embrião, uma criança ainda em processo de formação no seu comecinho, já está contaminada pelo pecado? A palavra ali é rehem, ventre, é a palavra hebraica. O homem se desencaminha, se desvia ainda no ventre. Olha que interessante como a palavra de Deus nos dá subsídios para nós entendermos a questão, entendermos perfeitamente a doutrina do pecado. E lá, ainda diante de Natã, Davi fala dos seus pecados, mas nós podemos observar que ele também fala do pecado no singular.
Porque a Bíblia sempre, através dos seus profetas, através dos seus homens, ela sempre faz questão de nos lembrar ou de nos informar que nossos pecados são produto de um pecado que é o pecado maior, o pecado que nos separou de Deus, o pecado pelo qual Jesus precisou ir à cruz, derramar o seu sangue bendito e santo, para que, sinalizando, rasgasse-se o véu do templo de alto a baixo, que separava o santo dos santos, o lugar da habitação de Deus, simbolicamente ali no templo de Israel, do lugar santo onde ficavam os sacerdotes, dizendo duas coisas com isso: que o caminho estava aberto e que nós não precisávamos mais de mediadores humanos, nós não precisamos mais de sacerdote. Continuando, Davi então declara: o meu pecado, usando o singular, está sempre diante de mim. Davi não se refere somente a toda a gama de sujeira que fez com a família de Urias e que fazia em outros momentos, mas, acima de tudo, ele reconhece que a sua natureza como um todo é caída, inclinada para fazer o mal. No ensino das Escrituras, o homem peca porque é pecador. O que eu digo com isso é que ele já nasce pecador. Ele não é pecador porque peca, como muitos ensinam em diversas igrejas. Tem isso como doutrina fundamental. Conheço porque frequentei uma delas. O homem peca porque ele é pecador, ele nasce pecador. Foi assim que eu vim ao mundo. Meu pai e minha mãe não tiveram culpa nenhuma nisso. Até então que Deus providenciou a solução para nós. Estaríamos em uma situação irremediável, se não fosse o próprio Deus providenciar para nós a solução, enviando ao mundo seu Filho, que nasceu de uma mulher. Lá na frente nós vamos ver sobre isso em outro vídeo, em duplo sentido. Nascido sob a lei, para que, cumprindo essa lei e fazendo de si o sacrifício de si mesmo, ele pudesse nos libertar desse julgo condenatório irremediável, essa sentença de condenação eterna. Jesus fez isso nos trazendo um novo nascimento. Em João 3, verso 3, 5 e 6, isso fica claro ali naquela conversa muito conhecida de Jesus com Nicodemos, em que Jesus fala do novo nascimento. E Jesus ensina a Nicodemos que nascer de novo não tem nada a ver com voltar ao ventre da mãe. Não tem nada a ver com a carne, nem com o sangue. Tem a ver com o Espírito simbolizado na água. Né? Ele diz: na verdade te digo que aquele que nascer de novo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Na verdade te digo que aquele que nascer da água e do Espírito, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E ele conclui: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido pelo Espírito Santo é espírito. Não tem envolvimento com a religião,
não tem envolvimento com suas crenças a parte das Escrituras. Se Deus não operar o novo nascimento no homem, o homem morre no estado em que nasceu. E qual é esse estado? Estado de condenação. Todo homem que vem ao mundo, ele nasce em um estado de condenação eterna. A solução foi providenciada por Deus, assim como ele providenciou no Éden a solução para a nudez de Adão e Eva, fazendo o que os teólogos dizem o primeiro sacrifício, o sacrifício tipológico. Sacrificou algum animal e pela pele do animal fez vestiduras para os dois. Ele agora envia Jesus para derramar o seu sangue, para fazer o que sangue de animais não podiam fazer. Não podem fazer. O apóstolo Paulo também comenta esse fato importante. Ele retrata isso com outras palavras. Na Epístola aos Efésios, ele fala que ele diz assim: e vos vivificou. Efésios 2, verso 1. No vídeo passado eu troquei os números, falei Efésios 1, 2. Eu estava me referindo a esse mesmo texto. E vos vivificou. O que quer dizer isso, e vos vivificou? O que é vivificar? É dar vida. Pode-se dar vida ao que está vivo? A resposta óbvia é não. E ele prossegue, estando vós mortos. Aqui a primeira ressurreição aqui. Não tem esse negócio de que nós vamos ressuscitar uma vez, depois nós vamos ressuscitar de novo, que os crentes vão ressuscitar primeiro, depois vem os ímpios ressuscitar, porque a primeira ressurreição é a ressurreição da igreja. A primeira ressurreição acontece quando tu entrega teu coração a Cristo e quando o Espírito Santo enche o teu ser, batizando-o. Estando vós mortos em ofensas e em pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós também, ele vai dizer mais adiante, vivíamos assim. Resultado da obra maravilhosa do meu Senhor, do meu Salvador Jesus Cristo. Paulo leva adiante, assim, este ensinamento, mostrando que este feito não depende do homem nem de sua vontade, mas de Deus. Ah, você quer aceitar Jesus? Levanta a mão aí, a pessoa levanta a mão. 1 mês depois, 2 meses depois, está a pessoa lá no mundo, se degradando em pecado de novo. Porque levantar a mãozinha nunca teve resultado espiritual na vida de ninguém. Nunca. Isso não depende do homem. Romanos capítulo 9, verso 16. Em Romanos, Paulo diz o seguinte: assim, pois isso não depende de quem quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura para Faraó: para isso mesmo te levantei, para em te mostrar o meu poder e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece quem quiser se compadecer e endurece quem quiser endurecer. Ele é soberano. Ele é soberano. Em Romanos 8,16, ele diz o seguinte: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. O que acontece? Uma vez que Deus quebranta nosso coração, que Deus esmigalha nossas resistências, que Deus joga no chão todos os argumentos da nossa mente, das nossas ideias passadas, do acúmulo de todo o conhecimento religioso que nós trouxemos, ele envia o seu Espírito, como ele disse em Efésios 2,
E ali, naquele momento, diz Paulo que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito de que eu agora sou filho da obediência. Deixei de ser filho da desobediência. Em Romanos, Paulo declara que foi pelo homem que o pecado entrou no mundo. Em Romanos 5,12 ele diz isso. Tendo o pecado entrado no mundo, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Gente, não creia nessa história de que o pecado é um problema social, de que você praticando a sua religião, de que você fazendo bem, sendo caridoso, você encontrará graça diante de Deus. Isso é mentira. Não é assim que funciona. Está fora do projeto de Deus. E Deus segue o seu projeto à risca. Creia na palavra de Deus. O pecado entrou por um homem no mundo e pelo pecado a morte. O homem era o cabeça, o homem foi o cabeça colocado neste mundo. Foi ele é quem Deus constituiu como cabeça de toda a criação. Quando Deus falou para ele as esferas do seu domínio, Deus não pôs exceção. A única exceção que Deus pôs para Adão foi do que comer. Come da árvore da vida, Adão. É a árvore da vida, Adão. Pode comer, fica à vontade. Aquela árvore que está do lado dela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dela. E Adão desobedeceu. E desobedecendo Adão, cai o cabeça e cai tudo que vem por trás dele. Tudo foi contaminado pelo pecado, tudo foi contagiado. Ele, sendo cabeça nessa esfera da criação, saiu da sujeição à ordem de Deus, e é uma ordem direta, né? Deus não mandou anjo falar com ele, Deus não mandou o macaco falar com ele, Deus não mandou a Eva falar com ele. Deus foi lá falar com ele pessoalmente, olho no olho, falou para ele: Adão, você vai agir assim, assim, assim. Ele preferiu desobedecer a Deus e se colocar com toda a criação sobre a qual estava posto por Deus para se sujeitar ao domínio do diabo. Eu estou encaminhando para encerrar esse vídeo. Podemos ver desse modo que o pecado é universal, a queda do homem é absoluta, é uma queda original, ou seja, ela teve a sua origem no primeiro homem, em Adão. E por conta disso, todos foram banidos da presença de Deus. Deus, então, começou a construir a sua obra de salvação. Deus começou a trabalhar para a redenção do seu povo. Eu vou encerrar aqui esse vídeo, ele está chegando a 29 minutos, eu pretendia que ele não chegasse a 25. Espero que com isso você tenha entendido, se você já entendia dessa forma, nós estamos aqui vendo reafirmado que a palavra de Deus, até mais olhando na língua original, no texto que é escrito, na língua em que ela foi escrita quando inspirada, que o pecado não é um problema da mente, que o pecado não é um problema mental, não é uma questão de pensamento, não é uma questão de análise. O pecado é coisa muito séria. Daremos continuidade a esse assunto no próximo vídeo, quando estaremos continuando a falar sobre
o pecado, o seu domínio sobre o homem, e vamos então adentrar em um assunto muito interessante, que é a vinda de Jesus, um homem que não tinha pecado, uma semente que não estava contaminada pelo pecado. É possível isso? Mas como? Deus abençoe você. Espero que os poucos que têm assistido, 5 ou 6, gostem e continuem assistindo. Não faço isso, não quero que você faça nada, eu não sei o que se pode fazer. Aliás, está dando para ver que eu não tenho experiência nenhuma em fazer vídeo, em fazer live, eu acho que é esse o nome. Mas o meu desejo de trabalhar para o Senhor é maior. Deus abençoe a vocês, um bom final de domingo e uma semana protegida e abençoada pelo Senhor Jesus, o Filho do Deus Todo-Poderoso. Shalom Aleichem.